Alô, meninos! Alô, meninas! Aqui é o professor Ezequiel Santos, na sua TV Escola Jaboatão. Vamos aí com mais uma aula de geografia. Vou pedir licença para entrar na sua sala e dividir com você o conhecimento sobre formas do relevo. Lembro para vocês que em aulas anteriores nós trabalhamos as duas grandes forças da natureza. As forças internas, que dão estrutura ao relevo, e as forças externas, que vão esculpir o relevo, vão modelar o relevo. E hoje é dia de ver o resultado do trabalho dessas forças. E aí, eu já coloco para vocês na tela as características e as definições dessas formas do relevo. Vamos começar por planície. O que é uma planície? Olha aí, ó, no seu lado esquerdo da sua tela, lá em cima. A planície é o terreno plano com altitude de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. São formados pelo acúmulo de sedimentos trazido pelas águas de rios ou mares. Essas são as planícies. Quem são os planaltos? Olha aí, do lado das planícies, você tem que planaltos são os terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros, às vezes delimitado por escarpas e chapadas. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, que eu vou te dizer uma coisa. As escarpas são essas áreas daqui, ó. Essas áreas daqui. As chapadas são essas áreas. Os planaltos, a gente poderia dizer que seria um relevo plano e alto, tá? As planícies já é uma área mais baixa. Se você observar, ele fala que os planaltos às vezes são limitados ou delimitados pelas escarpas, que é essa lateral. A lateral da região mais alta, ó. Escarpa, encosta, veja aí na tela, encosta íngreme de um penhasco, que geralmente surge nas bordas de planaltos. E se você observar, vem aqui comigo, as escarpas não é só nessa região, não. Vai ter escarpas em qualquer área elevada, a lateral dela vai ser considerada ou uma vertente ou uma escarpa de maneira geral. Veja as chapadas. As chapadas são formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma parte plana, né? Só que em cima, na parte superior, ela é plana. É como se você pegasse uma planície e levantasse. Então, você vai ter as chapadas. Então, nós temos planície, terreno plano, até 100 metros. Planaltos, áreas mais elevadas que as planícies. Chapadas, acima de 600 metros. Tá? Escarpa é a lateral dos planaltos e até mesmo das chapadas, beleza? Nós vamos ter as montanhas, que na aula de agentes internos nós aprendemos que as montanhas são resultado do choque das placas tectônicas. A maior parte das montanhas, né, é a porção mais elevada. Então, a maior montanha, a maior cadeia de montanha do mundo, cadeia de montanha, a gente chama de cordilheira. É o conjunto das cadeias de montanhas, cordilheiras. Então, é o Himalaia, que fica lá na Ásia, né? Entre a região ali da Índia e da China. Nós temos também as depressões. Existem dois tipos de depressões no relevo. Tem as depressões que estão acima do nível do mar, porque uma depressão é uma área mais baixa do que a área que está em sua volta. Então, você tem relevo alto aqui, relevo alto aqui. E nessa região, você tem uma área mais baixa. Então, você tem ali uma depressão,
chamada de depressão relativa. Enquanto, se esta área mais baixa estiver abaixo do nível do mar, mesmo no continente, se estiver abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta. São as áreas que estão abaixo do nível do mar. Tá? Nível do mar, gente, é a altura que o mar aparece aqui na costa. Ó. Inclusive, a gente mede o relevo a partir do mar. É por isso que o seu professor diz assim, olha, a altura daquela montanha ali é 1.000 metros acima do nível do mar. Porque sempre o nível do mar é a referência. Beleza? E aí eu vou colocar algumas outras imagens para que a gente possa visualizar melhor. Por exemplo, aqui a gente tem uma planície. Ó. Vê como fica claro a ideia de planície. Um relevo plano e baixo. E aqui a gente tem uma montanha. Olha a montanha aqui, ó. A montanha, tá? Uma montanha aqui com gelo em cima. A gente já sabe que ela é muito alta, né? Porque quanto mais alto, mais frio. A gente aprendeu isso numa outra aula. Aqui nós temos um exemplo da depressão. Veja aí na sua tela. Parece um buraco, né, escavado, mas na verdade a depressão é a área mais baixa do que o relevo que está em sua volta. Temos o exemplo da escarpa. Temos o exemplo da escarpa, que é a parede lateral do planalto. E temos o exemplo da planície, beleza? Que é a área plana próxima ao nível do mar ou às margens dos rios. Outra imagem para a gente fixar ainda mais, se uma área mais baixa tiver um rio passando, tá? Esse rio vai deixar o relevo em formato de U ou de V, nós chamamos de vale, vale fluvial. Tá? É aonde o rio passa entre duas áreas altas, entre duas elevações. Veja mais uma vez o planalto, é uma área elevada, acima de 300 metros. Veja mais uma vez a escarpa, que é a lateral do planalto, e a planície. E aqui a gente observa uma chapada, o desenho de uma chapada, né? Um bloco soerguido, acima de 600 metros, que lá em cima é plano. Tá bom? Quando a gente olha para a costa, na nossa costa ou em outras costas, nós vamos ter vários formatos que a costa vai se apresentar. Então vai ter áreas de costa, área de litoral, que você vai tomar o seu banho de mar, que você vai ver rochas paralelo à costa. Aqueles ali são chamados de recifes de corais. Vai ter área de costa que você vai perceber que a praia, que é a faixa de areia, vai fazer meio que uma grande lagoa, uma laguna, né, que está se fechando por conta dos recifes de corais. Esse formato você vai encontrar também na costa. Isso é resultado do trabalho da água do mar, da erosão marinha. Vai ter área de costa que você vai ver, quando a maré baixa ou não, um cordão de areia, como se fosse uma faixa de areia paralelo à costa lá. Isso é chamado de restinga, tá bom? E nós temos uma área de costa em que há claramente uma grande área circular. Todo o relevo assim, ó, ele está meio que envolvendo a água do mar. É chamado de baía. E essa região, né, que liga uma ilha até um continente, nós chamamos de tómbolo, é um cordão, é uma faixa de areia. E essa área que é meio saliente em direção ao mar, um pedaço saliente em direção ao mar dessa faixa de costa, chamamos de barra, né, porque ele vai contribuir, inclusive, na formação da restinga, mas vai estar entrando ali, barrando também a ação do mar, das correntes marítimas ou da movimentação da água nesse litoral. No relevo submarino, abaixo do mar, se você mergulhar, se você fosse dar um passeio lá por baixo, você ia ver também um formato diferente. Você saiu daqui do continente, ó, aí mergulhou. Quando mergulhasse, essa lateral aqui, ó, é chamada de talude. Se você fosse descendo mais um pouco, você vai encontrar feito um grande copo, né? Ou uma grande bacia mesmo, chamada de bacia oceânica. No meio do caminho você podia cruzar com a estrutura de uma ilha, que é chamada de dorsal,
E enquanto, se você continuar nadando, as áreas... E aí a gente não dá para ir, né? Porque é muito fundo. A gente podia ser esmagado pela força da água. As áreas mais fundas dos oceanos são chamadas de fossas. As fossas abissais. Tá? A dorsal, geralmente, ela está naquelas áreas em que as placas tectônicas se afastam. Então, se isso acontecer no meio do mar, você vai ter lá a cicatriz do magma saindo, né? É chamado de dorsal. Bem, e eu vou deixar um desafio para vocês, para você elaborar no seu caderno um desenho com as formas de relevo, identificando cada uma delas. Faça aí no seu caderno, volte à aula, você pode ir lá no YouTube novamente, assistir essa aula, dar o print, procurar na internet, e aí você elabora no seu caderno. Dessa forma, eu me despeço mais uma vez, agradeço a você pelo seu tempo, pela oportunidade de estar aí nesse momento com vocês. Até a próxima aula e continua aqui na nossa TV Escola Jaboatão. Valeu!